Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tarô das Deusas. Aqui no canal você encontra autoconhecimento através da simbologia do tarô, do baralho cigano e dos oráculos. E se assim como nós, você também é apaixonado por esse assunto, nós convidamos você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e também deixar aqui o seu comentário para a gente se conhecer melhor. Hoje nós vamos conversar com os taurinos, vamos ver qual é a energia que vem na direção dos taurinos no mês de novembro de 2024. O julgamento é o penúltimo arcano maior. Ele fala de um chamado, de um despertar para a gente resolver, para a gente revisar uma situação. O Sol, na jornada do herói, né, no tarô, essa carta vem imediatamente anterior à carta do julgamento. E é uma carta muito positiva, o Sol. O Sol fala de vida. O Sol fala de renascimento, de recomeço. Fala de autoconfiança, de brilho próprio. Fala de consciência, de clareza, de verdade, né? Tá tudo às claras, não tem nada escondido. E a última carta, a roda da fortuna. A roda é um arcano de número 10. Ela tem uma conotação de sorte, de destino. Mas também traz autorresponsabilidade. Ela também nos remete à ideia de que nós podemos movimentar a nossa roda. Não ficar esperando só que o destino, que a vida, gire e nos coloque numa posição diferente. A gente pode se colocar na posição que queremos, mas para isso a gente tem que fazer esse movimento de fazer essa roda girar. Pode ser que alguns taurinos, durante o mês de novembro, tenham que lidar com algumas pontas soltas que ficaram aí no decorrer da jornada. Para cada um de nós vai fazer sentido numa área diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos para ilustrar melhor. Por exemplo, um curso que ficou inacabado. Uma conversa com alguém que não aconteceu. E pode ser algo interno. Pode ser que você tenha passado por alguma situação que ficou mal resolvida e que você precisa ressignificar com você. Às vezes não é com o outro, não é com alguém que a gente tem que conversar, esclarecer e resolver. Às vezes é só com a gente. Até porque nem sempre a gente tem a chance de lidar novamente com a outra pessoa, né? Então, às vezes é preciso que resolva aqui internamente, individualmente, cada um resolvendo a sua questão. A carta do Sol, ela me traz a ideia de que algo pode ser esclarecido, que aconteça uma situação aí que clareie para as partes envolvidas o que realmente aconteceu, e aí você tem a chance de resolver. Então pode ser que aí no passado você tenha passado por alguma situação de injustiça, por exemplo, e você não teve a chance naquele momento de mostrar o quão injustos estavam sendo com você, mas agora vem às claras, vem à tona a verdade. E aí você tem a chance de resolver isso com essas pessoas ou com você mesmo. Pode ser o contrário, pode ser que você tenha sido injusto com alguém e agora você tem a chance de rever isso também. Vai adaptando aí a sua realidade. Lembrando que eu vou dando exemplos para facilitar a compreensão, mas é preciso que você adapte a sua vida ao seu momento, ok?
A carta do Sol também fala de ganho de consciência. Então pode ser que isso que vem à tona e te possibilita solucionar, resolver uma questão, traga um ganho de consciência. E também aqui, como fala de poder pessoal, de autoconfiança, a solução disso que ficou pendente, dessa possível injustiça que você tenha passado, pode te trazer essa autoconfiança. Talvez você tenha ficado muito abalado com o que aconteceu e agora você brilha, tem coragem, né, de sair e brilhar. Depois de solucionada aí essa injustiça ou essa situação que ficou mal resolvida. A carta da roda da fortuna, como sorte, como destino, pode nos trazer a ideia de que essa clareza que vem para solucionar o que ficou pendente é algo que o destino traz para você, mas também pode significar para outras pessoas que essa clareza aqui depende de você. E para outras ainda, que você só precisa se solucionar com você mesmo. Como eu falei antes, nem todas as situações nos permitem contato com aquelas pessoas que estavam envolvidas numa possível injustiça que você passou, pela qual você passou. Às vezes, você vai conseguir solucionar internamente com você, fazendo esse movimento girar aqui da roda. Ou seja, nem sempre a gente vai ter a chance de solucionar, de se resolver, com alguém. Ou com a pessoa que gerou essa injustiça. Às vezes a gente precisa sair do lugar dessa injustiça que a gente foi colocado, fazer a nossa roda girar sozinho, resolvendo essa questão internamente. Sabe o que me veio agora? As coisas que as pessoas fazem para nós dizem respeito mais a elas do que a nós. E às vezes a gente se agarra ao que alguém fez para nós, veste aquela camisa, mas ela não nos pertence, ela não é nossa, aquele lugar não é nosso. Mas a gente se ofende e a gente fica carregando essa ofensa com a gente. Talvez precise ter uma clareza para separar as coisas. Foi injusto? Foi. A pessoa errou com você? Errou. Mas agora você vai carregar esse fardo? Entende? Às vezes aquela pessoa nunca vai vir pedir desculpa pelo que ela fez. Talvez ela nunca tenha consciência do que ela fez. E você que tá aí, carregando o fardo, carregando essa dor. Por isso que eu falo que às vezes é uma questão muito mais interna, sabe? Uma questão de você se resolver, revisar, ressignificar o que aconteceu, sem precisar do outro. E aí, a próxima carta, né, depois do julgamento, é a carta do mundo. E aí finaliza-se um ciclo. E você fica em paz. Me veio muito esse recado, gente. Talvez faça sentido para alguém aí que tá sofrendo com alguma injustiça e esperando um movimento do outro para finalizar esse ciclo e seguir. Às vezes não vai vir do outro, sabe? A gente tem que se resolver internamente com a gente. Agora eu vou tirar uma cartinha do oráculo das mulheres lobas. Esse oráculo é baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, para complementar essa leitura.
Ok, taurinos? Por favor, oráculo, uma carta para complementar essa leitura dos taurinos para novembro. Gente, essas cartas são enormes. Para novembro de 2024. A história é o Barba Azul e a carta chama-se Limites Necessários. Vou ler aqui no livrinho para a gente compreender melhor a mensagem. Carta de número 8. No desfecho final da história, o Barba Azul, a moça pede uma trégua, sobe até a muralha do castelo, pede às irmãs que chamem os irmãos e os aguarda. Quando aprendemos a pedir uma trégua na vida, estamos nos dando um tempo de fôlego, já não somos tão ingênuas. Porém, colocar-se de forma assertiva e clara requer energia vital potente. Este é o nosso masculino interno atuando. É assim que dominamos o Barba Azul, estabelecendo nossos limites com atitude. Aqui fala da energia vital, que remete muito à carta do Sol. Ele diz assim: quando aprendemos a pedir uma trégua na vida, estamos nos dando um tempo de fôlego, já não somos tão ingênuas. Porém, colocar-se de forma assertiva e clara, que também remete ao Sol, requer energia vital potente. Dominar o Barba Azul também significa encará-lo, reconhecer que ele existe dentro de nós. É importante olhar atentamente para descobrir de que forma ele se manifesta. E é relevante estabelecer limites, dizer não, colocar-se na relação com o outro, ser verdadeira consigo mesma. Não há como fugir ou negar a existência do Barba Azul para sempre. Ao mesmo tempo que pode ser assustador, é sobretudo a oportunidade de crescer e amadurecer. É o momento de se tornar e agir como mulher que somos. Portanto, reconhecer e estabelecer limites requer sair da ingenuidade, deixar de ser menina. Há que se ter coragem para ver o que precisa ser visto. E lembre sempre, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder de sua alma. Saber mais a respeito de nós mesmas é o caminho de nosso fortalecimento e de nosso poder pessoal. Aqui fala bastante de investigar o nosso interno, né, de olhar para dentro. Saber mais a respeito de nós mesmas. O julgamento fala da gente revisar pontas soltas no decorrer da nossa história. Como eu falei inicialmente, isso aqui pode ser interno, pode ser algo que tenha acontecido conosco e que a gente precisa ressignificar internamente. E aqui fala da consciência, ou seja, de saber, tomar consciência dessas pontas, olhar para elas e curá-las independente do outro. Até porque, muitas das vezes, esse julgamento não é só sobre aquilo que nós sofremos, sobre uma injustiça que nós sofremos eventualmente, mas sobre aquilo que a gente também errou. E às vezes a gente precisa também se perdoar. Como diz ali na carta, né? Todos temos um Barba Azul interno. Nós também erramos. Às vezes, o movimento que a gente precisa fazer é o de perdoar o nosso próprio erro. Às vezes, a gente precisa se direcionar ao outro
pedir desculpa, mas mais do que isso, é nos perdoar pelo erro. Taurinos, avaliem em que situação você se encaixa. Se você é aquele que precisa perdoar ou ser perdoado. Se você é aquele que praticou injustiça, se você é aquele que sofreu a injustiça. Eventualmente, adapte aí a sua realidade. Mas o importante é você trabalhar internamente isso com você. Finalizar essas pontas soltas para que você encerre o ciclo, que seria a próxima carta aí do mundo, e siga em paz o seu destino. Com essas situações resolvidas. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da mensagem e nos vemos no próximo mês. Até mais!